Pergunta de número 3, professor Osiel. Pergunta de número 3. O dom de línguas. Vamos voltar para Atos dos Apóstolos. O dom de línguas, segundo o relato de Atos, capítulo de número 2, é especificamente a capacidade de falar em outros idiomas inteligíveis que o orador desconhece, anulando assim a ideia de línguas não inteligíveis. Nós já demos uma pincelada nisso no início da live, né? Eu costumo sempre Correto. dizer que Deus, ele não faz nada sem que tenha um propósito específico para realizar. Deus não faz nada por fazer. Tudo que ele faz tem um propósito. Nada, absolutamente nada no mundo espiritual acontece por acaso. Quando nós olhamos para o evento de Pentecostes em Atos capítulo 2 e para os textos de Paulo à igreja de Corinto, o que é, eu já falei aqui, volto a frisar, uma espécie de regulamentação desse dom que estava gerando problemas, fica clara a ideia de que o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, a xenolalia, foi específico para aquele momento. E o que Exato. aconteceu depois, o que aconteceu após, foi completamente diferente. Em Diferente, Atos, distinto. e distinto. Em Atos, as línguas eram estranhas a quem falava, porém eram inteligíveis para aqueles que eram naturais dos países ou das regiões que o idioma estava sendo pronunciado. Havia ali um propósito de que estes entendessem o que estava sendo falado e o que estava acontecendo. Segundo o historiador e teólogo Lawrence Richards, o falar em línguas de Atos 2 era específico para a evangelização naquele momento oportuno. Há teólogos que discordam, mas eu, de uma certa forma, me alinho mais com o que o Lawrence diz. Porém, as línguas não cessaram ao término do evento, como defendem os cessacionistas. Os Não sensacionistas. terminou. Exato. Não foi ali que se findou, não foi só para aquele momento. Tanto é que durante todo o início da igreja primitiva era muito comum falar em línguas. O professor José Comblin, ele fala assim, a glossolalia, na época do nascimento do cristianismo, das primeiras igrejas, foi um fenômeno frequente. E a manifestação do Espírito provocava um êxtase como que um entusiasmo de fé. Ou seja, algo que edificava aquele que estava orando, algo que Exato. fortalecia aquele que estava orando, algo que inflamava, que colocava a pessoa motivada. Entretanto, no acontecimento de Pentecostes, esse milagre tem a ver com a missão para evangelizar outras nações e não o entusiasmo da fé. Ou seja, ele faz essa diferenciação. Ele deixa claro no seu parecer, ó, primeiro foi para a evangelização, porque havia uma necessidade de que aqueles que tinham viajado para Jerusalém para participar das festas entendessem aquilo que estava se iniciando, entendessem aquele movimento como o início Exato. da igreja. Agora, depois, não. Depois se entendia que era o quê? Uma renovação de fé, de ânimo, Pastor De de César, esperança, que fortalecia o e orador. este relato que o senhor faz, ele vai se encaixar perfeitamente até com a normatização que Paulo vai fazer na Carta aos Coríntios, ali no capítulo 12, 13 e 14, porque, ora, se o fenômeno da xenolalia, que é falar em uma língua inteligível, ou falar em uma língua não inteligível, acompanhada de tradução, presta ao propósito de edificar a igreja, ele pode prestar também ao propósito de evangelização, que vai Exato. ser algo parecido com o fenômeno que ocorreu em Atos Pode. capítulo 2. Um exemplo, uma questão prática. Pode ser que entre um estrangeiro em uma determinada congregação, em local de culto, em qualquer lugar geográfico do mundo que seja, e alguém ali estranho à cultura daquele estrangeiro seja tomado pelo Senhor e fale na Exato. linguagem dele. Ou que Sim. fale em língua não inteligível e alguém seja usado pelo Senhor para interpretar e entregar uma mensagem naquela linguagem.
Sim, Já sim. a glossolalia, no sentido de uma língua não inteligível, ela vai cumprir o propósito de trazer edificação Para o orador individual, para o individual. orador, pessoal, fortalecimento da fé. É por isso que nós, como pentecostais, a gente elenca não sei se é correto usar o termo apelido, a gente apelida de revestimento de poder. A gente faz uma Revestimento de associação. poder. Tanto que a gente distingue o batismo, e aí é uma outra discussão que não vamos entrar nela, se o falar em línguas é ou não evidência inicial do batismo no Espírito Santo, Sim, essa também é mas no uma meio discussão pentecostal, antiga. que vai longe, no meio pentecostal se convencionou dizer que a primeira vez que a pessoa fala em mistérios, ela foi batizada e as demais vezes ela foi renovada. A gente Renovada. adquiriu o hábito de dizer, foi batizado quando falou a primeira vez e nas demais vezes é renovado com o Espírito Santo, recebendo ali um revestimento de poder. Eu compartilho aqui uma experiência pessoal que não vai demorar 2 segundos, já fazendo aqui uma ressalva que a experiência pessoal não serve como normatização, mas eu me recordo quando tinha por volta de 10, 11 anos, fui criado na igreja, teve um pastor na igreja e ele era estrangeiro, ele era americano, falava inglês. E na ocasião ele estava pregando em inglês e um irmão estava fazendo o papel de intérprete. Possivelmente a maioria de vocês que nos ouvem já presenciaram esse tipo de pregação. Ele pregava em inglês e o irmão o traduzia. E eu era adolescente, observei aquilo e chegando em casa eu perguntei para minha mãe. Eu fiz a pergunta, eu disse assim, mamãe, chamo ela de mamãe até hoje, o pessoal pega no meu pé. Eu disse, mamãe, por que é que o pastor estava repetindo tudo que o pregador falava? Aí minha mãe falou assim, não, porque o pregador estava falando ali em inglês. Então o pregador precisava traduzir para a gente entender. E eu disse para ela assim, mas eu estava entendendo tudo que ele estava falando. E eu tenho convicção de que este fenômeno aconteceu. Eu escutei a pregação inteira como se fosse uma pessoa repetindo a outra. Glória a Eu Deus. na minha inocência de criança, eu pensei assim, por que é que o pastor está repetindo um fala e o outro repete igual? Porque eu estava Exatamente. compreendendo. Eu não. E é um fenômeno assim interessante, que não é que eu estava ouvindo ele falar inglês e entendendo o inglês, eu estava ouvindo ele falar em português. Olha aí, E eu só rapaz. me dei conta disso quando minha mãe me falou, não, ele estava falando em Ele estava inglês e o pastor traduzindo. estava traduzindo. E para Olha mim que estava maravilha. eu não vi sentido. Eu disse assim, por que é que está um falando e o outro está Repetindo. repetindo? Tudo que É, Deus está é uma falando. manifestação, Qual o propósito disso? da interpretação. Você já recebeu já da forma como você compreendia, sem a necessidade do intérprete. Isso E, é manifestação de e Deus. Não corrobora tem com outra aquilo que o senhor está explicação. dizendo. Ambas as experiências são válidas pelo que o senhor está colocando. A de Atos 2, que cumpre o propósito de evangelização, por que é que eu estou colocando essa situação? Porque a experiência de Atos 2 foi específica, cumpriu a um propósito determinado, mas não significa que ela não pode ser executada por Deus novamente na intenção de também Sim, promover evangelismo. exato, exato. Não podemos afirmar de maneira alguma que Deus não possa repetir o mesmo processo tendo um objetivo específico para se realizar. Deus pode, né? Deus faz aquilo que Ele quer e da forma como Ele quer, né? Essa frase é até um clichê de pregador, mas é um tanto quanto verdadeira. Deus, se Ele Verdadeira. quiser agir, se Ele quiser promover um outro Pentecostes, Ele promove. Se Deus quiser, se tiver um propósito nisso, Deus faz. Né? E para concluir nessa questão de Atos 2, né, eu volto, né, a lembrar os nossos irmãos daquilo que nós já falamos sobre a questão do dom de interpretação de línguas. Se fosse só inteligível, não haveria necessidade de uma interpretação sobrenatural. Ele perdia completamente sentido. E eu não acredito que Paulo, né, regulamentaria algo que não faz sentido. A quarta pergunta diz assim, ó, Zé,
Eu vou dar uma acelerada aqui, porque eu tenho uma mania feia de marcar as coisas e não... Eu tenho que começar a usar a agenda, que aí eu não marco duas coisas muito próximas uma da outra. Ó, por que Paulo, ao escrever sobre a regulamentação do uso do dom de línguas, usa expressões que fazem com que os leitores entendam ser o dom de línguas um dom de menor importância? Por quê? Para entendermos esse posicionamento de Paulo, é importante a gente entender de qual ponto de vista ele está argumentando e qual é o contexto histórico da igreja em relação à mensagem dele. Uma vez que a ideia dos primeiros versículos de 1 Coríntios seja essa regulamentação dos dons em relação ao culto, e o culto ali é público, é coletivo, entende-se que Paulo está falando do ponto de vista coletivo, da igreja. Aquilo que seria mais relevante ao todo, ao contexto de coletividade. E nesse sentido entra em questão o que o professor Walker, que é um dos comentaristas da antiga Bíblia, a Plenitude do Espírito, dos presbiterianos, ele diz que o dom de línguas ele tem uma função dupla, que são as línguas para edificação pessoal e as línguas para exortação pública. Isso é, quando tem intérprete. E assim a mensagem pode ser recebida por todos. E é nesse sentido que Paulo aconselha os irmãos de Corinto a buscar pelo dom de profecia, pelo dom de interpretação, e ali nessa fala, ele fala de que o dom de línguas ele é inferior, mas ele é inferior não no sentido de hierarquia, de importância, mas no sentido de edificação da igreja. Do todo. Então é importante entender isso. Quando Paulo está falando dessa questão de ser inferior, de ser superior, ele quer dizer o quê? Que para a igreja é muito mais edificante receber uma mensagem que é compreendida por todos, em detrimento de uma mensagem que fique no ar, sem entendimento. É uma questão lógica. Mais uma vez, nós somos obrigados a apelar para a questão da compreensão lógica. Por quê? Se eu falo o que todos entendem e outro fala o que ninguém entende, a mensagem que eu falo para aqueles que ouvem terá mais valor, porque ela não está em mistérios. E é por isso que ele usa essa expressão, que o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. É só por isso. E às vezes as pessoas ficam, nossa, então o dom de línguas não tem muito valor. Não, não é isso. A questão é em relação ao recebimento da igreja. Então, para a igreja, é melhor que se interprete. Agora, para mim, eu sou edificado, eu sou cheio, ou seja, tem um valor gigantesco.